essa exposição que está acontecendo aqui no Museu Comunitário Almiro Teobaldo Miller, onde se retrata a história dos padres itapiranguenses, aqueles que aqui nasceram, que aqui viveram, que aqui tiveram a sua infância e depois foram estudar e ao mundo foram evangelizar e levar este serviço a todos os povos. Então, relembrar essas histórias, trazer esses nomes para a nossa comunidade, faz com que possamos lembrar da história do nosso município, a história da nossa colonização, que também é muito presente com a vinda dos jesuítas. E assim, culminando com um destaque especial para alguns padres que trouxeram objetos, trouxeram as suas histórias, trouxeram fotografias, também um destaque para o Padre Lino Stahl, que é um padre que ainda está em ativa, com 100 anos de idade completos agora no mês de abril, então que também foi feito o lançamento do seu livro de memórias aqui em Itapiranga, neste dia de lançamento desta exposição especial dos padres itapiranguenses e também dos párocos da paróquia São Pedro Canísio. Então a gente está aqui no Museu de Itapiranga com uma exposição onde a gente vai relatar algumas coisas que eram usadas na época dos anos dos padres, que hoje, de repente, não se usa mais nas igrejas. Então, a gente vai começar pelo púlpito. Isso aqui é algo que era usado para os padres. Então, ministros ou bispos, eles entravam dentro desse púlpito e ali em cima eles faziam a missa deles, então. Aí, depois, a gente vem para o outro objeto, então, que seria o candelabro. 4 velas. Por que 4 velas? Porque a vela do meio representava a vela da Pascual, né? E as outras 4 velas, então, representavam a Páscoa, que seria o nascimento do menino Jesus. Também temos esse objeto aqui, que hoje a gente não vê mais se usar nas igrejas, mas ele era um apagador de velas. Então, ele era utilizado para apagar as velas. Colocava em cima da vela e apagava a vela. Também hoje já não se costuma mais usar nas igrejas. Também temos o objeto da caldeira, que era muito costumado usar em, quando a pessoa falecia, nos túmulos, dia dos finados, que ainda a gente sabe que hoje ainda segue esse costume, que o pessoal ainda não perdeu esse método tão legal que os padres e ministros usavam. Também era usado em dias de missas especiais. Então, essa aqui tinha o nome de matraca. Por que matraca? Isso aqui era usado principalmente nas sextas-feiras santa, quando se fazia todas as estações que tinha na igreja. Então, cada estação que fazia era acionada uma batida. E também nos toques dos cultos e missas sexta-feira santas que não se batia sino, então era usado esse objeto aqui, a matraca. Aqui a gente tem os objetos, 2 objetos também que está no museu, que hoje a gente não vê mais, muita gente talvez não conheça, era para formatar as hóstias, se cortava as hóstias, então era fabricada as hóstias, que logo mais você vai mostrar a forma de fazer a hóstia, e aqui era cortado. Essa era a hóstia maior que o padre usava para fazer o sermão, e essa aqui, então, era a hóstia que o público recebia. E este aqui era o pote que os padres usavam para guardar as hóstias dentro, então. Forma de hóstias, que era feito as hóstias na época dos anos atrás. Então, como se fazia a hóstia? Ela saía com o formato do desenho, a hóstia grande, a hóstia pequenininha, e era colocada em cima de uma chapa de fogão para fazer a hóstia. É um fato bem curioso, é algo bem histórico, bem marcante para Itapiranga, porque era um dos primeiros vasos de flores que tinha na igreja matriz Itapiranga. Então, ele hoje está guardado aqui no museu com muito carinho e muita dedicação. Hoje quase não se vê mais esses vasos de flores na igreja, é usado bastante o natural. Então, isso aqui é um fato que marcou muito os católicos. Então, essa aqui também era conhecida como a maleta dos padres. Por que a maleta dos padres? Porque nessa maleta aqui, o padre carregava os objetos para fazer a missa, para se deslocar de uma comunidade a outra. Às vezes a muda de roupa dele também cabia aqui dentro, então a gente sabia que era algo bem pertinente, porque eles não carregavam tantas coisas, né? Então era considerada a maleta do padre, algo bem histórico também. Aqui nós temos um objeto muito riquíssimo guardado no Museu de Itapiranga, que era uma capelinha, uma das primeiras capelinhas feitas por o próprio pessoal da comunidade, aonde essa capelinha tinha a função de ir em casa. Sabe-se que hoje ainda esse costume existe, então
ele é algo marcante, é algo que ainda não perdeu o grande valor que se tem, onde levava nas casas, família, aproveitando para passar uma energia positiva para outras famílias. Esse é o padre Maximiliano von Lasberg. Ele atuou, não chegou a ser padre em Itapiranga, ele apenas veio junto com a primeira equipe, que veio no dia 11 de abril de 1926 a Itapiranga. Nesse intervalo entre um e outro, nós temos 4 anos que a paróquia foi administrada pelos padres, na época nem era paróquia ainda, mas que aqui atuaram os padres da Sagrada Família. Em destaque o padre Naue e o Hofnitzer. O padre João Batista Rick foi o primeiro vigário de Itapiranga. Ele realmente é o fundador de Itapiranga. Depois nós temos o Francisco Xavier Rieder. Em seguida vem o Teodoro Trais. Depois vem o padre José Eli. O padre Beno Boyren, o padre Felipe Gretz, Albino Schwade. O padre Albino Schwade foi o pároco que mais tempo atuou em Itapiranga. O Inácio Biesdorf, Beno Leopoldo Petri, Otmar Jacob Schwemper. Este deu um marco para a história de Itapiranga, lutando contra as barragens. Padre Beno Brot, Padre José Folmer, que é filho da terra, Padre Dionísio Kerbas, um grande líder, e o Padre Luiz Nais, que infelizmente foi o padre que nos deixou ainda como pároco, vítima em consequência do Covid. Esta é a primeira igreja matriz de Itapiranga. Em seguida vem esta. Porém, essa aqui é construída em redor a essa. E este é um marco da nossa história. Nós vamos falar um pouquinho sobre as vestes litúrgicas e os paramentos. Então, começamos na batina, que os padres usam no dia a dia, e hoje ainda os freis, costumam usar os freis franciscanos e alguns padres idosos, a batina, é a vestimenta diária. Mas quando vai celebrar, se não está de batina, costuma usar uma túnica branca ou roxa, uma outra cor, e por cima dela vai a estola, que é a veste litúrgica do sacerdote,
padres e bispos para celebrarem os sacramentos, confissão, batizado, missa e todos os sacramentos. Quando é mais solene, além da túnica branca e estola, ele coloca uma casula. Casula vem do latim casula, casa. E antigamente era mais simples, ou mais estreita. Hoje em dia, a casula é mais solene, como essa aqui, essa branca que vai por cima da alba branca, da túnica. Então, são várias cores. Mas além do branco, ou aqui que aparece meio amarelado, que lembra as festas, tempo de Páscoa, tempo do Natal, outras festas de Nossa Senhora, também na festa da Eucaristia, e outras festas solenes, nós usamos essa casula. Depende um pouco dos padres. Alguns sempre vão com uma estola solene e nem usam a casula. Mas a casula é bonito para usarmos nessas missas solenes. Não só os bispos, mas também os sacerdotes. Então, além da branca, que é dia de festas, nós também temos o verde. O verde é do tempo comum. Agora, no dia do Pentecostes, terminou o tempo pascal, 50 dias de Páscoa. Aí temos o tempo comum até alguma outra festa, que é festa de Nossa Senhora, festa de cátedras e assim por diante. E voltamos depois a usar no tempo do Natal, que é o começo do ano litúrgico. Nós temos o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, que se usa a veste penitencial, que é o roxo. Sendo que um dia, o domingo do Letare, pode-se usar o róseo em vez do roxo. No Advento, que é tempo penitencial, principalmente primeiro e segundo domingo, quando nós nos preparamos para a segunda vinda de Jesus, então estamos num tempo de preparação. Mas hoje, em vez do preto, que usava antigamente, uma veste litúrgica de luto, também nos enterros, nas encomendações de corpo, em vez do preto, a casula e a estola, nós também usamos a estola de baixo da casula e se usa o roxo, além da Quaresma, do Advento, também nas celebrações das exéquias. Algumas vezes nós podemos também usar o branco, que lembra já a esperança da feliz ressurreição, que é a Páscoa da pessoa que parte do meio de nós para viver na eternidade. Falando em festa, nós temos agora nos próximos dias a festa de Corpus Christi, uma quinta-feira. Então, além de usar branco, como o padre, o sacerdote, sai com o povo em procissão, às vezes usam um telhadinho chamado de céu, e debaixo, então, dessa casa, vai o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada dentro da custódia, que também é chamado ostensório, que se usa também na bênção do Santíssimo. Vamos usar o umeral, que é usada nas celebrações onde o padre usa o Santíssimo para dar uma bênção solene, como na primeira sexta-feira do mês, e também na procissão de Corpus Christi. Por que chama umeral? Úmero é o ombro. Então ele coloca sobre o ombro essa veste estreita em relação à casula, para pegar, então, o ostensório com o Santíssimo Sacramento, para sair, testemunhando a fé do Cristo vivo na hóstia consagrada, que nós chamamos o Santíssimo Sacramento. Então, usado nas bênçãos solenes e também na procissão de Corpus Christi. Quando é mais solene, quiser, também existe um poncho, chamado um véu maior, que se usa por baixo deste umeral, que é usado só na hora de carregar o Santíssimo, na bênção solene. Então, quantas vestes? Nós tivemos o branco, o verde, tempo comum, o roxo, ainda faltou uma cor, o vermelho. O vermelho tem dois significados. Um é o sangue derramado dos mártires, e também se usa na Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, também no Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Mas além das celebrações dos mártires, que derramaram o seu sangue, testemunhando a sua fé. Mas além do martírio, ela lembra também o fogo do Espírito Santo,
Então o vermelho é usado no Pentecostes, que foi há poucos dias, depois de 50 dias de Páscoa, é o Pentecostes, e também nas missas do Espírito Santo da Crisma, dos crismandos. Pode ser branco, que é festa, mas se é tempo comum, então nós usamos o vermelho, para lembrar o fogo do Espírito Santo na Crisma e também na missa do Pentecostes, que é um dia por ano. Além dessas vestes comuns, existe uma que nem todas as paróquias usam, que é o róseo, que é usado no domingo do Letare, terceiro domingo do Advento, e também no domingo da Quaresma, que lembra a alegria. A alegria é o róseo, então é só 2 vezes por ano pode ser usado esta veste litúrgica rósea, que tem o seu significado litúrgico. Na igreja, além de ter os sacerdotes, que são os bispos, e os presbíteros, os padres, nós também temos diáconos ordenados. Tanto diáconos antes de serem em preparação de serem ordenados sacerdotes, como existem também diáconos leigos, homens casados, que são ordenados pelo bispo para serem diáconos, ajudando nas paróquias e em outros lugares. Eles são testemunhas qualificadas para assistir e abençoar matrimônios, para fazer batizados, só não reza a missa e não administra os sacramentos do perdão, que é a confissão, e nem a unção dos enfermos. Então eles são ordenados e eles usam uma veste diferente, chama-se dalmática. Vocês veem que é diferente da casula que nós mostramos antes, que eles têm, né, uma manga, meia manga, é deles. Além de usarem a dalmática, debaixo eles também usam a estola, porque eles são ordenados. Só que em vez de cair direto, ela é cruzada debaixo, né? Ela é cruzada na frente do ombro e ou com dalmática ou sem dalmática, ele sempre usa quando celebra o culto, quando celebra um casamento. Ele é o ministro para testemunha qualificada, porque o ministro do casamento são os noivos. Mas algumas dioceses têm muitos diáconos e menos ministros extraordinários da comunhão e também do batizado ou testemunhas qualificadas para o matrimônio. Então, além dessas vestes litúrgicas que os celebrantes usam, nós temos esses enfeitezinhos que ficam na frente do sacrário. O dia que é tempo comum, então se usa no sacrário o verde. E esse aqui é para outra festa litúrgica, Advento, Quaresma, onde diz, Ecce Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus, que coloca na frente do sacrário, Santíssimo Sacramento, que fica a reserva depois da missa para os ministros ou para a próxima missa. Então, para lembrar, além da luz vermelha, que é sinal que o Santíssimo está presente, então se usa essa cortinazinha diante do sacrário. Porque a veste do sacerdote, do ordenado, é essa aqui. Por isso, quando a gente atende assim confissões, sexta-feira, a gente usa, porque esse é a veste litúrgica do poder sacerdotal para representar que aqui estamos trabalhando no lugar de Cristo. Tá? Então, na missa, às vezes, quando a gente tem missa no seminário ou na chácara lá, em vez de usar túnica, a gente faz de família, a gente só usa estola para dizer que é sacerdote. Quando é diácono, como era Frei Márcio antes da ordenação, eles são ordenados pelo bispo diácono, usa sim. Tá? Então, e quem é cerimoniário, tudo parece padre. Quando me ordenei, contaram, ela tinha 72 padres, mas contaram 80. Os leitores e tudo, os seminaristas usavam túnica, mas não usavam estola. Então, essa estola, ela acompanha a cor litúrgica. Por isso, às vezes, o padre, além da túnica, só usa esse. E hoje usa a casula, a casa do sacerdote, que antigamente era assim. Tá? As antigas são assim. Hoje elas já vêm mais solenes, abertas, né? Vocês já viram, quando eu faço primeira comunhão, às vezes vem de vermelho, né? Então eu gosto, quando é solene, eu gosto de usar a casula. Aí então, o que é bom saber dos padres? A maioria aqui são jesuítas. Aqui todos. E os filhos não. Por exemplo, o Robo, que é antigo,
O Léo Reck, que se ordenou no mesmo mês que eu, eles são da congregação do Sagrado Coração de Jesus. Quando eles assinam, colocam SCJ, Sagrado Coração de Jesus. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Fazer um lançamento do livro do Padre Lino Stahl, que é também um itapiranguense. Ele veio pequenino para cá, cresceu em Linha Dourado, né? Foi ordenado, viajou o mundo inteiro e hoje ele está com 100 anos, vivo, lúcido. Celebrou há 2 meses atrás, 1º de abril, os 100 anos junto com a família, né? Com mais de 100 familiares, e lançou o livro dele, das memórias, né, do Padre Lino Stahl, também um jesuíta, Em Tudo Amar e Servir. Então queremos fazer este momento junto com essa exposição do lançamento do livro do Padre Lino, também para Itapiranga, né? Então o pai vai entregar um livro ao município de Itapiranga, para a Elaine e para o Nilo, né, simbolicamente, então trazendo este livro para Itapiranga, e também um livro para a paróquia São Pedro Canísio, que também o acolheu. E a vida inteira ele voltou a Itapiranga, vinha fazer suas férias, então anualmente tínhamos a presença do Padre Lino aqui em Itapiranga. Então, ao Nilo e a Elaine, em nome da família Stahl Itapiranga, então, também deixar registrado. Um dado bastante interessante: no dia da festa, no dia 1º de abril, tinha 140 familiares que estavam na festa. E tinha 28 sobrinhos dele na festa, então, com as suas esposas e vários filhos.